exaltado e glorificado seja a glória do Cordeiro na sua grandeza, no seu poder e majestade. Certamente, o nosso Criador tem nos guardado, nos abençoado, e podemos dizer que até aqui o Senhor tem sido conosco. Estou gravando uma série de estudos sobre os enganos, porque comecei a escrever sobre alguns enganos dos últimos dias e os espíritos começaram a tentar me intimidar para que eu não escrevesse. E só por isso, ao invés de um estudo, eu estou gravando uma série de estudos sobre os últimos enganos nas igrejas nesses últimos dias. Eu já gravei em um estudo passado sobre os sonhos e as visões dentro da igreja. É uma pena que muitos que são inscritos no meu canal não recorrem aos estudos mais antigos, porque são estudos muito edificantes nas nossas vidas. Os sonhos, as visões na igreja só duraram até o ano 100, o qual último a ter visões na palavra foi João. Assim que foi escrito o livro do Apocalipse, os sonhos, as visões não foram mais consideradas dentro da igreja. E eu pergunto para o Senhor, para a Senhora, por que crermos em sonhos se temos a palavra de Deus? Por que o Senhor, a Senhora, vai crer em sonhos? Falsas profecias, se temos a palavra de Deus, o guia infalível. Quando tivermos um sonho, devemos ver se este sonho tem base na palavra de Deus. Se ele não estiver de acordo com a santa palavra, é um pesadelo. Vai nos meus estudos ver como nos libertarmos nós mesmos, na nossa casa, no nosso lar. Manda o mal embora e não sejam enganados pelos falsos sonhos, pelas falsas visões nos últimos dias. Porque eu creio que isto é uma falta do novo nascimento. Crermos em sonhos, em visões, nesses últimos dias, é uma falta do novo nascimento. É uma falta de uma vida com o nosso Criador.
E assim começou o fracasso dos adventistas, por crerem em sonhos, visões de uma mulher. Já disse no meu canal, eu tenho um grande carinho por muitas mulheres, pelas mulheres escritas no meu canal, por muitos homens, mulheres que não perdem uma mensagem que eu tenho gravado aqui. Mas crermos em sonhos, em visões dentro da igreja, estamos pagando para ser enganado. No livro de Mateus 24, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria, Senhor, para explanar as tuas verdades. Senhor, diz que nestes últimos dias haveria falsos cristos e falsos profetas com sonhos, visões, com sinais, e que muitos seriam enganados. Vejam o verbo profetas, homens, falsos cristos, falsos profetas, homens. Porque as falsas profecias, esses falsos sonhos, falsas visões, falsas revelações das mulheres, não podemos nem levar em consideração. Cristo disse: falsos cristos e falsos profetas. É uma prova que não devemos levar em consideração estas falsas profecias, falsas visões das mulheres dentro da igreja. Em alguns ministérios estamos vendo as mulheres pregando mensagens, profetizando para os sacerdotes. Por que isto? Porque Ellen White enganou todo o ministério adventista com as suas falsas previsões, falsos sonhos. Porque nos ministérios atuais, muitas mulheres estão profetizando para os sacerdotes, pregando, porque eles estão fora da palavra. Se o ministério adventista estivesse na luz do Evangelho, eles não precisariam de sonhos, visões de uma mulher. Se nestes ministérios atuais, se os homens, se os sacerdotes estivessem na palavra, vivendo de acordo à palavra, eles não precisavam de uma mulher subir no altar para profetizar para eles. O ministério adventista, se estivesse vivendo a palavra, não haveria necessidade de uma mulher profetizar para estes. E quando nós estamos fora da palavra, qualquer um profetiza para nós, até mesmo um cachorro. Vou explicar. Aqueles que estão fora da palavra, só de um cachorro rosnar para eles de manhã, eles falam: olha, meu dia hoje não vai ser bom. Um cachorro rosnou para mim de manhã cedo.
Se verem um gato preto, olha, gato preto, isso é sinal de azar. Se passar embaixo de uma escada, mas passar embaixo de escada dá azar. Se sonharem à noite, olha, eu tive um sonho, sonhei com um defunto, sonhei com... Olha, o que será? Pessoas que vivem fora da palavra, eles andam sempre assustados. E nestes ministérios, replizo tantas vezes, em que as mulheres estão ministrando para os homens, eles estão fora da palavra. Isto acontece quando nós desobedecemos a palavra. No livro de Efésios 5:22 fala que as mulheres devem ser submissas aos seus esposos. Se a mulher deve ser submissa ao seu esposo na sua casa, imagina na igreja. Os homens que têm a autoridade do nosso Pai Celestial. Então, se você perder a sua autoridade em casa, na igreja, qualquer um profetiza na sua vida. A sua esposa te manda em você, porque você está fora da palavra. Você não está cumprindo com as suas responsabilidades. Eu tenho uma experiência aqui que vai servir para os pregadores, pastores. Eu frequentei uma reunião pastoral, reunião de líderes. Esse estudo tem vários pontos. Espero que ao menos um destes fique gravado na sua mente. E eu, muito animado, nesta reunião de líderes, sentei no primeiro banco da igreja. E o pastor, por isso que eu tenho um pé atrás, com o Ministério de Teologia, pastor formado. Primeira passagem, ele abriu a Bíblia e disse: no livro de Judas Iscariotes, nesta hora que ele disse isso, para mim, poderia ser uma maneira de acordar-nos. Eu não acreditei que ele estivesse falando a verdade. Ele repetiu, no livro de Judas Iscariotes, esse livro aí, quase no final da Bíblia. Eu fiquei numa preocupação. Olhei para um lado, para o outro, tive que falar, pastor, por favor, esse Judas Iscariotes que o senhor está falando, porventura não seria Judas que escreveu o irmão de Jesus, homem, humano, por parte de pai? Porventura não seria Judas, irmão do Salvador? Eu vi que ele estava falando a verdade, porque ele não gostou nem um pouco. O que eu quero dizer nisto? O que eu quero falar? É que tem muitos líderes, até pastores, que eu não sei qual foi o ministério de teologia que ele fez, que ele cursou, por se dobrar pelos sonhos, visões, profecias na igreja de uma mulher. Talvez justifica um pastor deste por não ter o mínimo conhecimento na palavra.
falar umas anedotas desta. O Santo Espírito, cuidadosamente, não permitiu que nenhum perdido influenciasse, participasse nas Escrituras. Como? Quando você lê na igreja o livro de Mateus, você está na mesma visão de Mateus. Marcos, a mesma visão de Marcos. Lucas, João, Paulo, você está na mesma visão apostólica, porque estes homens estão na galeria dos salvos. Por isso que teremos que pregar com todo carinho as mensagens apostólicas. Agora, para o Senhor, que gosta de contar na frente da igreja experiências de outros que você nem sabe se são experiências verdadeiras. O mesmo Espírito que enganou muitos destes que contaram experiências não verdadeiras, que muitos morreram sem a salvação, o mesmo Espírito dele poderá enganar o Senhor, a senhora também. Só se conta diante da igreja uma experiência que nós temos mais de 100% de certeza que é verdadeira, verídicas. E muitos pregadores, pastores, têm pregado na frente da igreja, têm contado experiências que eles nem sabem se as pessoas que contaram foram verdadeiras, foram salvas. Portanto, ao contar uma experiência, os senhores estão vendo aqui essa experiência que eu contei do pastor. Eu vivi, eu estava no primeiro banco e falei com ele. Não vou contar em qual ministério, para deixar por aqui. Então, quando você, senhor, senhora, vai contar uma experiência de uma pessoa, um sonho de Ellen White, uma visão de Ellen White, o mesmo Espírito que enganou ela está em você também. Quando você senta na igreja para uma mulher ministrar para você, eu não estou sendo contra as mulheres. O mesmo Espírito que poderá estar enganando ela, poderá enganar você também. E estas pessoas, mulheres, não há necessidade de profetizar para os sacerdotes, porque na vida dos sacerdotes, Cristo, o profeta da igreja, o nosso sumo sacerdote, já profetizou. Basta ficarmos na palavra. Porque Cristo, o profeta da igreja, já profetizou na nossa vida. O nosso sumo sacerdote já profetizou na vida de todos os sacerdotes da igreja. Eis o porquê não podemos sair da luz do Evangelho. Eis o porquê não podemos sair da palavra para evitar que uma mulher, que alguém fumando cachimbo, charuto,
cigarro de palha, vem e profetiza na nossa vida. Repliso, isto acontece quando não estamos na palavra. Falando sobre os testemunhos, os livros de Ellen White, ninguém tem certeza. Pelos testemunhos de Ellen White, pela vida dela, pelos escritos dela, ninguém tem certeza da salvação da mesma. Com isto, eu não estou aqui falando que ela se perdeu. Senhores são prova disto. Mas pelas falsas profecias, os falsos ensinamentos, pela desobediência à palavra, pelo envolvimento com a sociedade secreta, casamento com pessoa da sociedade secreta, ninguém pode afirmar a salvação de Ellen White. E se duvidarem, eu irei trazer aqui os 10 ou 20 pontos, erros gravíssimos, que qualquer um pregador cometer pode te levar à perdição eterna. Coisas que Ellen White escreveu, e através do seu falso testemunho, das suas falsas visões, colocou mais de 18 milhões de adventistas de joelho por causa da mensagem dela. Ninguém pode afirmar que Ellen White está na galeria dos salvos. E mais, quando um sacerdote, um pastor, prega a mensagem de Ellen White na frente da igreja, o mesmo espírito dela está nele. Quando nós pregamos mensagens de uma mulher na frente da igreja, seja ela qual mulher for, nós unimos um espírito com ela. Então estes sacerdotes do ministério adventista, ora homens e ora mulher. Quando eu prego as mensagens do apóstolo Paulo, sou um com ele, uma visão com ele. Quando eu pego as mensagens do apóstolo Pedro, sou uma visão com Pedro. E quando eu prego as mensagens, quem sabe, de um falso profeta, que eu não sei se foi salvo, que eu não sei se a mensagem dele é uma mensagem verdadeira, estou sendo um espírito com ele. E esta mensagem que eu estou aqui falando no espírito, é difícil alguém discordar dela na palavra. Se você leva para frente da igreja uma mensagem mentirosa de alguém que você nem sabe se foi salvo, você está se enganando e enganando todo o seu ministério. Portanto, fique na luz do Evangelho. Vamos ficar na luz do Evangelho. Os 27 livros da Nova Aliança, todos os escritores destes livros estão na galeria dos salvos. Devemos pregar na igreja com orgulho, com gozo, com satisfação. Unirmos
o nosso espírito, a nossa visão com a visão destes homens de Deus. Não levamos para em frente da igreja mensagem de pessoas de salvação duvidosa. E muitos milhares morreram pregando, crendo nas mensagens de Ellen White, de outros profetas, que a sua salvação foi colocada em dúvida. Vamos ficar na luz do Evangelho, porque se ficarmos na luz do Evangelho, não tem erro, só acerto. Que o Senhor nos abençoe. São mensagens pesadas, mas verdadeiras. E de agora em diante vou falar algumas verdades mais mais contundentes, para que muitos que se estiverem dormindo possam acordar antes que seja muito tarde. Espero que o Senhor, a Senhora, tenha aí o seu copo com água. Vamos participar da água. Altíssimo Criador, ponha nesta água as tuas virtudes, a tua bênção. Abre o olho, os olhos, o entendimento deste homem, desta mulher, para a glória do Cordeiro. Vamos participar. Deixa um pouco dela para lavar seus olhos, seu rosto. Põe as mãos no seu coração. Feche os seus olhos. E vamos entrar na presença mais uma vez. Altíssimo Criador, na sua glória e majestade, visita a nossa vida, a nossa família. Visita a vida deste homem e desta mulher, que a cada dia possamos valorizar a nossa salvação, a tua santa palavra, que ela seja bastante edificante nas nossas vidas. Exaltado seja a glória do Santo Espírito. O Senhor te abençoe e te guarde, a você, todos que fazem parte da nossa vida. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.